Mohenjo-Daro. O simples som desta palavra, como um eco de um passado distante, nos transporta para um mundo de mistérios antigos, enigmas não resolvidos e hipóteses incríveis. Esta antiga cidade, cujas ruínas agora se encontram no território do atual Paquistão, na província de Sindh, é um dos monumentos arqueológicos mais significativos e, ao mesmo tempo, mais enigmáticos do mundo. Uma verdadeira pedra de tropeço para os cientistas. Mas hoje, nossa conversa não tratará sobre seus majestosos, embora semidestruídos, muros de tijolos, nem sobre sua surpreendente e geometricamente precisa planejamento, nem sobre seus complexos sistemas de abastecimento de água e esgoto que surpreendem até mesmo os engenheiros modernos. Falaremos de uma teoria tão audaciosa, tão fantástica que é capaz de mudar tudo. Todas as nossas ideias estabelecidas sobre o passado da humanidade, sobre seu desenvolvimento, sobre suas tecnologias. Uma teoria que afirma que Mohenjo-Daro, esta próspera cidade da antiga civilização do Indo, foi destruída como resultado de uma explosão nuclear que ocorreu há mais de 3.500 anos. Parece incrível? Absurdo? Como o argumento de um romance de ficção científica ou um filme de catástrofes. Talvez. Mas não nos apressemos a tirar conclusões, e sim tentemos analisar de forma tranquila e imparcial este tema. Fascinante e sem dúvida controverso. Mohenjo-Daro, cujo nome, por sinal, se traduz do idioma Sindhi como Colina dos Mortos, é uma das cidades mais grandes e melhor conservadas da antiga civilização, do Indo, ou, como também é chamada, Civilização Harappa. Esta civilização, uma das mais antigas da Terra, surgiu e floresceu no Vale do Rio, Indo no 3º milênio, antes da nossa era, ou seja, aproximadamente ao mesmo tempo que as civilizações do Antigo Egito e Mesopotâmia. As cidades da civilização do Indo, como Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal, Dholavira e outras, surpreendem os pesquisadores modernos, pelo seu alto grau de desenvolvimento, seu planejamento pensado até o menor detalhe. A presença de complexos sistemas de engenharia, edifícios públicos, bairros residenciais, oficinas e até banhos públicos. Mas há cerca de 3.500 anos, aproximadamente no século XVIII, antes da nossa era, esta civilização surpreendente e próspera, por razões ainda desconhecidas, entrou em declínio e suas cidades foram abandonadas por seus habitantes e gradualmente se destruíram, tornando-se ruínas. Escondidas sob uma camada de areia e poeira. As causas desse declínio, desse desaparecimento repentino de toda uma civilização, continuam sendo objeto de acalorados debates e discussões entre cientistas, historiadores, arqueólogos, climatologistas. E é aqui, no contexto desses mistérios não resolvidos e causas pouco claras, que surge a teoria impactante e incrível da explosão nuclear que destruiu Mohenjo-Daro. Seus defensores, e não são apenas amantes de sensações e defensores da história alternativa, mas também alguns pesquisadores bastante sérios, apontam uma série de características estranhas e anômalas descobertas durante as escavações desta antiga cidade. Características que, em sua opinião, não podem ser explicadas por nenhuma causa natural, nenhuma catástrofe tradicional, como um terremoto, uma inundação, uma invasão de inimigos ou uma epidemia. Em primeiro lugar, e este é talvez o principal argumento dos defensores da teoria, são os vestígios de um incêndio poderoso e devastador que, aparentemente, cobriu toda a cidade, todos os seus edifícios e estruturas. Mas não foi um simples incêndio causado, por exemplo, pelo ataque de tribos inimigas, a ignição acidental de estruturas de madeira ou um incêndio criminoso. Foi um incêndio que, segundo alguns pesquisadores, atingiu temperaturas incrivelmente altas, simplesmente impensáveis para aquela época, comparáveis às temperaturas que ocorrem durante uma explosão nuclear, durante a explosão de uma bomba atômica. Como prova irrefutável, segundo eles, dessa afirmação, são citados numerosos pedaços de argila, pedra e tijolo fundidos, como se fossem vidro, que são encontrados em grande quantidade nas ruínas de Mohenjo-Daro. Esses pedaços, que se assemelham em sua estrutura a uma massa vítrea ou tectitos, se formam sob a influência de temperaturas extremamente altas, superiores a 1.500
ou até mesmo 2000 graus Celsius. Alcançar tais temperaturas em um incêndio normal, mesmo o mais intenso, o maior, é praticamente impossível. Mesmo se supormos que todos os edifícios de madeira, todas as reservas de combustível, todos os materiais inflamáveis da cidade pegaram fogo simultaneamente. Para isso, é necessária uma fonte de calor muito mais poderosa, muito mais concentrada do que o fogo normal. Além disso, os defensores da teoria da explosão nuclear prestam especial atenção à estranha e incomum disposição dos esqueletos das pessoas encontradas durante as escavações de Mohenjo-Daro. Muitos desses esqueletos jazem diretamente nas ruas da cidade, nas mais diversas, às vezes caóticas, posturas, como se a morte tivesse surpreendido as pessoas, de repente, inesperadamente, no meio de sua vida cotidiana, de seus assuntos habituais. Não há vestígios de morte violenta, nem sinais de batalha, luta ou cerco, nem espadas quebradas, nem crânios perfurados, nem vestígios de feridas, simplesmente as pessoas estavam cuidando de seus assuntos, conversando, trabalhando, descansando e de repente, em um instante, morreram. Esta imagem assustadora se assemelha muito à imagem das consequências de uma explosão nuclear, quando as pessoas morrem instantaneamente pela poderosa onda de choque, pela radiação luminosa ofuscante, pela radiação penetrante, sem sequer ter tempo de entender o que aconteceu. Também alguns pesquisadores, embora não todos, mencionam um nível elevado de radiação que, supostamente, foi detectado em algumas áreas de Mohenjo-Daro, nos locais com maior concentração de materiais fundidos e esqueletos. No entanto, esses dados, essas medições, não estão confirmados pela ciência oficial, não foram publicados em revistas científicas revisadas por pares e levantam muitas perguntas e dúvidas. Para a maioria dos cientistas, considera-se que essas medições, se é que foram realizadas, poderiam ter sido errôneas, ou que o nível elevado de radiação poderia ter sido causado por alguma causa natural, por exemplo, a presença de elementos radioativos no solo. E, finalmente, o argumento talvez mais intrigante e controverso dos defensores da teoria da explosão nuclear na antiguidade são as referências à antiguidade. A antiga epopeia indiana Mahabharata, uma das maiores obras literárias do mundo antigo. No Mahabharata, que descreve eventos que ocorreram, segundo a lenda, há vários milhares de anos, são mencionadas repetidamente batalhas com o uso de uma misteriosa e superpoderosa arma dos deuses que possui um poder destrutivo. Incrível! Esta arma, segundo as descrições, causa um clarão de luz ofuscante mais brilhante que 1000 sóis. Gera um redemoinho de fogo que incinera tudo o que é vivo em um vasto território. Causa terríveis tempestades e terremotos, e também doenças, muito semelhantes em seus sintomas à doença por radiação. Perda de cabelo, hemorragias, úlceras na pele, morte dolorosa. Coincidência? Semelhança coincidente? Ou os textos antigos, os mitos e lendas antigos realmente descrevem uma guerra nuclear? Real que ocorreu na Terra há milhares de anos, uma guerra que, possivelmente, destruiu não apenas Mohenjo-Daro, mas também outras cidades e civilizações da antiguidade. Claro, a ciência oficial, a grande maioria dos cientistas, arqueólogos, historiadores, físicos, são extremamente céticos em relação a esta teoria, considerando-a anticientífica, especulativa e sem qualquer fundamento sério. Os arqueólogos e historiadores oferecem outras explicações muito mais plausíveis, muito mais lógicas para o desaparecimento de Mohenjo-Daro e o declínio de toda a civilização do Indo. Poderiam ter sido mudanças climáticas graduais, mas irreversíveis, secas, inundações, esgotamento do solo, epidemias de doenças mortais, invasões de tribos hostis, conflitos internos, convulsões sociais, crise econômica. Qualquer uma dessas causas, ou uma combinação delas, poderia ter levado ao declínio e desaparecimento da civilização. Os pedaços fundidos de argila, pedra e tijolo, que os defensores da teoria da explosão nuclear consideram uma prova irrefutável de sua veracidade, segundo os cientistas,
poderiam ter se formado como resultado de incêndios normais, embora muito intensos, que sob certas condições, por exemplo, com a presença de uma grande quantidade de combustível, vento forte, uma composição especial da argila, poderiam ter atingido temperaturas suficientemente altas para fundir alguns materiais, e os esqueletos que jazem diretamente nas ruas da cidade poderiam pertencer a vítimas de uma epidemia repentina, por exemplo, peste ou cólera, ou a vítimas de uma inundação repentina, um terremoto ou outro desastre natural que pegou as pessoas desprevenidas. Quanto à antiga epopeia indiana Mahabharata, é, antes de tudo, uma obra épica e poética, não uma crônica histórica, não um relatório documental de eventos reais. E as descrições das armas dos deuses que se encontram nesta epopeia são, provavelmente, exageros artísticos, metáforas, alegorias, hipérboles, e não uma descrição literal e precisa de armas nucleares e seu uso. No entanto, apesar de todas as críticas, apesar de todas as objeções da ciência oficial, a teoria da explosão nuclear em Mohenjo-Daro continua viva, continua agitando as mentes, continua atraindo a atenção não apenas dos amantes de sensações, mas também de pesquisadores bastante sérios. Nos faz refletir sobre o quanto realmente conhecemos nosso passado, nossa história, sobre os segredos e enigmas que podem esconder as ruínas antigas, os textos antigos, as lendas antigas, e sobre o fato de que, possivelmente, a história da humanidade foi muito mais dramática, muito mais complexa e muito mais tecnológica do que estamos acostumados a pensar, do que nos ensinaram na escola. Acreditar, ou não acreditar nesta incrível teoria, aceitá-la ou rejeitá-la, depende, é claro, de vocês, de nossos espectadores, mas é preciso admitir. A mera possibilidade de que há milhares de anos, na antiguidade, pudesse ter ocorrido uma catástrofe nuclear na Terra, mesmo que local, nos faz ver o mundo moderno de uma maneira nova. A fragilidade da nossa civilização, o perigo que envolve o uso descontrolado de tecnologias destrutivas, a responsabilidade que temos com as gerações futuras. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem fascinante e, esperamos, informativa. As ruínas de Mohenjo-Daro, a busca de um dos mistérios mais incríveis, controversos e intrigantes da antiguidade. Se você gostou deste vídeo, se aprendeu algo novo, se refletiu sobre as perguntas eternas sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade, não se esqueça de dar um like, deixar seu comentário, compartilhar seus pensamentos, suas impressões, suas versões. Vocês acreditam que Mohenjo-Daro foi destruído por uma explosão nuclear? Ou consideram que esta teoria é absurda e anticientífica? E, claro, inscrevam-se no nosso canal para não perder novas investigações, novas viagens ao mundo dos mistérios e enigmas da história, novas descobertas e hipóteses. Compartilhem este vídeo com seus amigos, debatam, discutam, porque, como se sabe, na discussão nasce a verdade, e a verdade está sempre por perto. Só é preciso saber procurá-la. Até a próxima.